Olá, Giartes em Crochê aqui com vocês. Espero que estejam todas maravilhosamente bem. Meninas, hoje eu resolvi gravar esse tutorial sobre essa peça do americano modelo tradicional, que está muito em alta, né? Estou vendo em muitas páginas, muitos feeds, muitas mesas postas aí no Instagram, né, nas redes sociais. Então, eu resolvi, meninas, confeccionar. Então, como eu já tenho um pouco de experiência no crochê, eu, né, fiz aqui a minha primeira peça, que é essa, tá? E eu achei que ficou assim muito grande, meninas. Ela ficou com mais de 35 centímetros de circunferência. Então, eu acho muito grande, tá? Então, assim, para vocês que são iniciantes, né, quando for pegar a encomenda aí com a sua cliente, é muito importante perguntar o tamanho da mesa, né? Porque se faz um americano muito grande, né? Fica ali o espaço, né? Não vai ficar legal para sua cliente ali montar a mesa posta. E pode ser que a cliente aí não fique satisfeita, né? Com o produto confeccionado. Então é muito importante perguntar o modelo, o tamanho, como que é que essa cliente quer, né? Porque todos os modelos de suplá, depois que você já tem mais uma experiência ali no crochê, a gente consegue, né, fazer algumas alterações, né? Como diminuir a circunferência, aumentar, né, se for preciso, tá bom? Então, no meu caso, eu fiz, achei muito grande, tá? De primeiro, esse bico de acabamento aqui, meu, ficou embabadado com a quantidade de pontos altos aqui, tá? E eu acabei desmanchando e diminuindo essas quantidades, tá? Ele ficou assim. Acabei deixando assim, que eu vou deixar ele aqui em cima da minha mesinha, onde eu faço meu trabalho com as minhas produções. Aí eu confeccionei este aqui, tá? Que ficou um pouquinho menor. Esse aqui ele ficou com 33 de circunferência, tá? Ainda não fiz o acabamento com fio dourado, mas vou estar fazendo depois juntamente com vocês, tá bom? Então, assim, aqui eu diminuí a quantidade de carreiras, tá? Que o vídeo que eu segui o passo a passo, eram 12, 13 carreiras, se eu não me engano. E o meu eu confeccionei somente com 10 carreiras, tá, meninas? Tô organizando aqui o meu suporte, que é um pouco improvisado, mas vai dar tudo certo. Então, eu fiz o meu somente com 10 carreiras e já fiz o bico de acabamento, que também fiz algumas alterações que eu vou estar passando aqui juntamente com vocês e fazendo passo a passo desta peça, tá? As iniciantes que estão aí com dificuldade dessa peça, acredito que esse vídeo vai ajudar bastante sobre essa questão, né? Do bico de acabamento ali embabadado, essas questões assim. Para as mais experientes, né? Quando a gente já faz ali 2, 3 bicos, a gente já vê se vai ficar repuxando ou embabadando. As iniciantes não, às vezes já tem mais um pouco de dificuldade. Então, meu objetivo desse vídeo é ajudar vocês, né, na confecção dessa peça, que fica muito linda, é muito rápido, é um suplá que é sucesso de venda em todas as cores, ele fica perfeito, com acabamento ou sem acabamento do fio dourado, ele também fica muito bonito, tá? Então, sem enrolação, e vamos lá para o nosso passo a passo. Para a confecção deste modelo, nesse aqui, eu usei barbante, cor natural,
85% algodão, que é o barbante que eu tenho aqui no momento, mas pode ser confeccionado com qualquer outra marca. Agulha de crochê 3,5 milímetros. Tesoura, pode ser qualquer tesoura, eu uso essa, a minha já tá bem feinha, mas essa que eu tenho. E uma agulha de tapeçaria para acabamento. Essa aqui, se eu não me engano, é número 14, ela é a mais grossa, ok? Vamos lá, começar o nosso trabalho. Aqui, então, vou dar início ao anel mágico, tá, meninas? Eu uso o anel mágico para o início das minhas produções, tá? Eu vou fazer 2 voltas da linha, nos meus 3 dedos, tá? E vou pegar a laçadinha de trás, vou passar, fazer a laçadinha. Deixa eu puxar aqui mais. Vou fazer 2 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Meninas, se o seu ponto é mais apertadinho ou mais folgado, vocês fazem conforme a altura do ponto alto de vocês, tá? Fiz 2 correntinhas, meninas, eu vou fazer mais uma de espaço, tá? Que corresponde a um ponto alto e uma correntinha. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Mais um ponto alto, uma correntinha, tá? Aqui eu vou fechar um pouquinho, pra ficar melhor pra mim segurar, tá? Então, a sequência aqui no anel mágico será 12 pontos altos seguidos de uma correntinha, tá? Uma correntinha, mais um ponto alto. Tá? Então, vamos aí fazer 12 pontos altos e separados por uma correntinha, tá? Eu vou fazer o meu e na hora que eu terminar, eu volto aqui pra fechar a carreira com vocês. Pronto, pessoal. Aqui, dentro do meu anel mágico, eu confeccionei 12 pontos altos separados por uma correntinha, contando com as 2 correntinhas que a gente fez ali no início, tá? E uma correntinha de espaço. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, tá? Aqui vou fazer, né, mais uma correntinha. Vou fechar meu anel mágico puxando aquela pontinha de linha que fica, tá? Fecho aqui um pouco, né? Vou aqui na segunda correntinha e faço um baixíssimo, ponto baixíssimo, tá? Esses fios que são 85%, eles às vezes soltam fiozinhos, sempre a gente tem que observar, tá? Vou fechar mais o anel mágico, é só puxar ali e fechar. Eu gosto dos meus trabalhos que fique bem fechadinho, tá? E essa ponta aqui, eu vou até cortar um pouco, não ficar me atrapalhando, mas depois a gente faz um arremate, tá? Com a agulha de tapeceiro. Tá, então, fechei baixíssimo, vou aqui no espaço de uma correntinha e fazer mais um baixíssimo, tá? Dou uma alongada e subo 2 correntinhas que representa o meu primeiro ponto alto, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, eu fiquei com um grupinho de 2 pontos altos no espaço da correntinha. Vou fazer mais uma correntinha, vou no próximo espaço e faço mais um grupinho de 12 pontos, ou de 2 pontos altos, desculpa, galera. Então, mais uma correntinha e vou no próximo espacinho, 2 pontos altos. Então, meninas, a sequência
vai ser essa, tá? Em cada correntinha de separação, vamos fazer 2 pontos altos separados com uma correntinha. Então, aqui nós vamos ficar com 12 grupinhos de 2 pontos altos, tá? Vou fazer o meu aqui e volto para fechar a carreira com vocês. Pronto, meninas, eu encerrei aqui a minha segunda volta, né? De 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Vou colocar minha agulha aqui. Novamente, vou aqui na segunda correntinha, introduzo e fecho com ponto baixíssimo, tá? Caminho com mais um baixíssimo no ponto alto seguinte. E mais um baixíssimo na correntinha de espaço. Dou uma alongada para o ponto, a correntinha não ficar muito apertada. E subo novamente 2 correntinhas, tá? Que corresponde ao meu primeiro ponto alto. Laço o fio, faço mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Opa. Nesta carreira, vamos ficar com os grupinhos de 3 pontos altos, separados novamente por uma correntinha, tá? Vou no espacinho de uma correntinha, opa, não tá, e faço grupinhos de 3 pontos altos. Deixa eu organizar aqui, isso, tá? Na correntinha, novamente, no espacinho de uma correntinha, grupinhos de 3 pontos altos, tá bom, meninas? Aqui nessa carreira, a sequência será essa: 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, no espacinho de uma correntinha, tá? Aqui também vamos ficar com 12, tá? Bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Meninas, uma dica que eu vou dar para vocês é que sempre que finalizar uma carreira, vocês dá uma analisada se tá certinho, se tá os bloquinhos com a correntinha, para não correr o risco de na próxima carreira você ver que tá errado e ali ter que desmanchar, tá? Não só nessa peça, como em todas as peças, tá? A dica que eu dou é sempre que finalizar uma carreira, você volta, dá uma analisada, uma recapitulada, ver se tá tudo certo, para evitar ali você desmanchar. Falo isso por experiência, porque já aconteceu comigo de, às vezes, fazer até mais carreiras e ter que desmanchar por não observar um erro ali, de faltar um ponto, ou as correntinhas de espaço, algo assim, tá? Então, vamos lá, vamos seguir fazendo 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês para finalizar. Então, vamos lá, meninas, recapitulando assim como que eu falei para vocês. Estamos na primeira, segunda, terceira carreira do nosso americano modelo tradicional, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Recapitulando, olha aí o de vocês, se tá tudo certinho, se vocês não esqueceu nenhum lugar de pôr, né? Já aconteceu, eu tava fazendo aqui, teve um grupinho que eu pus 2 pontos. Eu vi lá na frente e voltei, desmanchei e voltei, tá? Então, observem bastante que às vezes dá uma confundida aí, porque tem carreiras que é com 2, 3 pontos, então pode acontecer de ficar assim, tá? Então, vamos fazer a correntinha de espaço, primeira, segunda correntinha do nosso primeiro ponto alto. Introduzo e faço um baixíssimo. Vou caminhar com baixíssimo aqui. Meninas, ó, eu introduzo a agulha bem aqui, ó. Pego as 2 alcinhas do ponto, opa,
tá? E puxo e faço o baixíssimo. Vou aqui na correntinha de espaço, introduzo minha agulha e puxo e faço mais um baixíssimo, tá? Agora, essa carreira, ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos observar bastante aqui. Vamos subir 2 correntinhas, que faz a vez do meu primeiro ponto alto, laço o fio e faço mais um ponto alto, tá? Fiquei com um grupinho de 2 pontos altos. Faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho e vou fazer mais 2 pontos altos. Essa carreira, ela vai formar os chamados leques, tá? Que é o que? É o aumento aqui da nossa volta, tá? Para que o nosso trabalho não fique emborcado, não feche, tá? Para que fique bem bonitinho aqui. Então, aqui, ó, vocês podem ver, formou um lequinho. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espacinho, tá? Faço mais uma correntinha, vou no próximo espaço e faço novamente o meu leque, formado por 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá? Então, essa carreira de número 4 será essa repetição de leques. Meninas, desculpe aí o barulho, a rua que eu moro é bem movimentada de caminhões, então me perdoe. Então, 1, 2, 3, quarta carreira formada por grupinhos de leques de 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, tá? Então, essa será a nossa sequência. Vamos ficar aí com 12 lequinhos, tá bom? Vou fazer os meios aqui e no final eu volto pra gente fechar a carreira de número 4 juntas. Então, vamos lá, finalizar nossa carreira de número 4, tá? Carreira dos leques, né? Assim como eu expliquei no início, vamos recapitular, né? Pra ver se não tem nenhum lequinho ou faltou alguma correntinha de espaço, tá? Então, vamos lá. Então, se tínhamos 12 espacinhos, então vamos ter que ter 12 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma dica é nunca fechar a carreira, que daí você não confunde ali na hora de contar, tá, meninas? Uma correntinha, primeira, segunda correntinha, o meu baixíssimo, tá? Vou no próximo ponto, mais um baixíssimo. Agora, meninas, eu vou aqui no espacinho da correntinha entre as duas correntes, os 2 pontos altos aqui do leque, tá? Então, aqui eu já vou subir o meu primeiro bloquinho, né? Fiz minhas 2 correntinhas, que corresponde ao meu primeiro ponto alto, laço o fio, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto, ficando aqui com um grupinho de 2 pontos altos, tá? Uma correntinha, na correntinha de espaço entre um lequinho e outro, vou fazer mais um bloquinho de 2 pontos altos, tá? Uma correntinha, agora aqui entre um lequinho, no espaço do lequinho, né, entre 2 pontos e outro, faço mais 2 pontos altos, né, naquela correntinha que fica no meio do leque, tá? Vou fazendo os grupinhos de 2 pontos altos. Aqui é uma carreira, nossa quinta carreira, uma carreira de aumentos, tá? Antes, né, todas as carreiras a gente ficava com os grupinhos, 12 grupinhos. Agora, vamos ter 24 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá, pessoal? Então, essa quinta carreira é a carreira de aumentos, tá?
Então, aqui, vou fazendo os grupinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha, tá? A sequência é a mesma, o que muda é que agora vamos fazer 2 pontos altos na correntinha e 2 pontos altos aqui na correntinha, né, dos bloquinhos entre os bloquinhos do leque, tá? Ok? Então, vamos lá, vou seguir aqui fazer os meus e volto pra gente fechar a carreira, tá? Então, aqui o total será 12 bloquinhos ou 24 bloquinhos de 2 pontos altos. Pronto, pessoal, confeccionei aqui uns bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, né? Sendo que um bloquinho fica entre um grupinho e o outro do leque na correntinha e um na correntinha de espaço, tá? Então, ficou assim, dessa maneira, tá? Coloque a peça de vocês em cima de alguma coisa assim, numa superfície ampla, para vocês verem como que estão ficando. Que às vezes, se vocês estão esquecendo alguma, né, colocar as correntinhas de separação, alguma coisa assim, né? A peça tem que ficar bem bonitinha, bem arrumadinha, tá? Lembrando que cada ponto, né, cada tensão do ponto aí tem uma diferença. Se você tem um ponto muito apertadinho, você tem que estar observando aí, se tá ficando emborcado, às vezes, né, em vez de colocar uma correntinha, você pode intercalar e colocar uma correntinha, no outro duas, uma, duas, tá? Que daí a sua peça vai ficar bonita. Porque lembrando que meu ponto tem uma tensão média, tá? Então, assim, a gente, quando vai pegando mais experiência no crochê, né? Ali no decorrer da confecção da peça, a gente já sabe, tá? Se a gente vai precisar, né, fazer alguns aumentos ou diminuição para assim, conforme a tensão do nosso ponto, tá bom, meninas? Aqui vou fazer uma correntinha, tá? E vamos contar aqui, né, os nossos bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tudo certinho, né, meninas? Espero que de vocês também esteja. Peço desculpa a vocês, o meu suporte é um pouco improvisado, mas espero que eu consiga passar aí um bom passo a passo para vocês, tá? Segunda correntinha, vamos finalizar com baixíssimo. Vou caminhar novamente no próximo ponto alto, com outro baixíssimo, no espaço baixíssimo. O início das carreiras é sempre igual, tá? Aqui nessa carreira, nós vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Já fiz minhas 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Então, vou fazer mais 2 pontos altos. Laço o fio, faço mais um. Pronto. Grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Essa será a nossa sequência, tá? Dessa carreira. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa carreira número 6. Esse supply é muito gostoso de fazer, meninas, né? Depois que a gente tira ali as dúvidas, as dificuldades. O primeiro que eu fiz, eu tive bastante dificuldade, tive que desmanchar várias vezes, tá? Fiquei bem frustrada. Então, assim, eu espero que esse vídeo, mesmo que de maneira amadora, que eu não tenho experiência, meninas, em gravar vídeos, né? Mas tenho um pouco de experiência aí com o crochê. Como eu tive essa dificuldade, eu resolvi tá aí compartilhando com vocês, né? Essa dica e a minha maneira de fazer o supply, o americano tradicional, tá? Então, aqui vamos seguir com nossos grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, agora, na carreira número 6, vamos ficar com 24 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá?
Eu vou fazer os meus e já volto para encerrar a carreira com vocês. Então, vamos finalizar nossa carreira de número 6, né? Fazendo bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos contar os bloquinhos, recapitular para ver se não teve nenhum erro para executar a próxima carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? A nossa 1, 2, 3, 4, 5, a nossa sexta carreira. Vou fazer uma correntinha. E aqui, na segunda correntinha, nosso baixíssimo, tá? Como, né, igual as outras carreiras, vou no próximo ponto alto, baixíssimo. No próximo ponto alto, baixíssimo, tá? Nossa peça tá ficando lindíssima. Deixa eu só puxar uma linha aqui do cone. Então, vamos lá, pessoal. A nossa sétima carreira, tá? É uma carreira que nós, crocheteiras, falamos uma carreira de sustentação da nossa base. E vocês vão ver que quase todas as peças de crochê têm a carreira de sustentação. O que é a carreira de sustentação? É uma carreira que vai ser igual, né, a carreira anterior. Então, a nossa sexta carreira e a nossa sétima carreira vai ser igual, tá? Com bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Já fiz minhas duas correntinhas que dá a vez do meu primeiro ponto alto, o meu segundo ponto alto e o terceiro. Uma correntinha, laço o fio, vou no espaço e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nossa sétima carreira é a repetição da carreira anterior, tá? Bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Vamos ficar novamente com 24 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Vou fazer os meus e volto para finalizar com vocês. Então, vamos lá finalizar a nossa sétima carreira, né? Que também foi de bloquinhos de 3 pontos altos separados com uma correntinha. Recapitular se tá tudo certinho, os 24 bloquinhos separados por uma correntinha, tá? Aqui eu já recapitulei os meus e vou fazer uma correntinha e finalizar igual todas as outras carreiras, com o nosso baixíssimo na segunda correntinha, tá? Oitava carreira, nós vamos fazer novamente os leques, tá, pessoal? Vou aqui mais um ponto alto, no espaço, ponto baixíssimo e subo 2 correntinhas equivalente ao meu primeiro ponto alto. Ó, aqui o meu trabalho, vocês estão vendo que ele tá querendo meio ficar assim fechadinho, mas é normal devido à tensão do meu ponto. Mas quando eu coloco em cima, né, da superfície, né, tá vendo? A base fica certinho. Ela não pode ficar querendo fechar mesmo aqui em cima da base, tá, meninas? Aí vocês têm que, né, que nem eu falei, aumentar, né, as correntinhas aqui de espaço, tá? Vai trabalhando aí conforme a tensão do ponto de vocês, tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, fazer mais um ponto alto, né? Que eu já fiz as minhas 2 correntinhas, equivalente a um ponto alto, fiz mais um ponto alto. Uma correntinha no mesmo espaço, faço mais um bloquinho com 2 pontos altos, tá? Formando aqui o meu primeiro leque, tá? Conforme nós fez aqui na carreira anterior. 1, 2, 3, na quarta carreira foi leques, né? Então, agora, na oitava carreira, vamos fazer os leques de novo. Como a sétima carreira foi a carreira para firmar a nossa base,
Agora, nós vamos fazer aumentos, tá? Pra nossa base aumentar e não emborcar, tá? Assim é o crochê. É fazendo carreiras de firmeza para a base ficar bonita e carreiras de aumentos, né? Para a base ficar bem certinha, tá? Então, fiz uma correntinha, laço o fio aqui no espacinho. Vou fazer novamente o leque, que contém 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo espaço mais 2 pontos altos, tá? Uma correntinha e novamente nosso lequinho, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá? Vamos lá fazer nossa carreira com toda essa repetição dos lequinhos. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha de espaço e novamente o lequinho. Vou fazer aqui os meus e já volto para encerrar a carreira com vocês. Vamos lá finalizar a nossa 8ª carreira, né? 8ª carreira que foi feita aí com bloquinhos de leques, né? De 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, uma correntinha de espaço, né? Agora, nessa carreira, foram 24 lequinhos, né? Recapitulem aí de vocês, vê se tá tudo certinho, tá? Para não precisar desmanchar depois, porque esses espacinhos são muito importantes, porque na hora de finalizar a nossa peça, na carreira de acabamento, tem que estar tudo certinho. Por isso, eu sempre friso aí para vocês recapitular, né? Para não ter erro lá na finalização e vocês ter que desmanchar, tá? Vamos novamente, segunda correntinha, ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Opa, tem vez que dá uma seguradinha, tá? No meio do leque, ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas e laço e no mesmo espaço mais um ponto alto. Essa carreira será feita com bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Uma correntinha, espacinho entre um leque e outro, bloquinho de 2 pontos altos. Uma correntinha no meio do leque, bloquinho de 2 pontos altos. Essa carreira, vamos ficar com 48 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Vou executar os meus e volto para finalizar com vocês, tá? Pronto, meninas, a 9ª carreira finalizada, 48 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Meninas, uma dica que eu quero, assim, compartilhar com vocês é sobre, né, se errar, desmanchem, tenham capricho, não tenham preguiça. O crochê, ele é uma terapia, mas também, né, ele exige uma técnica, capricho, né? Mesmo que seja uma pecinha que vocês estejam fazendo para vocês, para estar aprendendo, né? Mas tenha o capricho de desmanchar, fazer tudo certinho. Isso valoriza muito a nossa peça, valoriza muito o nosso trabalho, né? Crocheteiras caprichosas. Eu já vi peças de crochê que a pessoa faz às vezes a cliente encomenda 6 suplás e ter diferença das peças, né? Isso não é legal, né, pra gente.
crocheteiras, temos que ser muito caprichosas, executar nosso trabalho ali com muito capricho, com muito amor, muito carinho, né? E entregar para nossos clientes peças, né? Exatamente iguais. Vocês que são iniciantes, né? Tô dando essa dica, porque eu já sou uma crocheteira, já faço crochê há muito tempo, né? Todas as minhas peças, vocês podem olhar nos meus canais, assim, nas minhas redes sociais. Eu sou muito caprichosa, faço minhas peças exatamente iguais, os arremates, tá? Isso aí eu vou estar mostrando para vocês no final. Mas vamos lá. Nona carreira finalizada, 48 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos finalizar a nossa nona carreira. Meninas, como eu falei para vocês, o meu americano aqui tradicional, eu modifiquei ele, tá? Então, agora vamos fazer a 10ª carreira e a última carreira, tá? Que para mim, na minha visão, essas quantidades de carreiras para mim ficou um tamanho excelente. Não vai ficar nem pequeno e nem muito grande, tá? A nossa 10ª carreira, vamos lá. Novamente aqui no ponto alto, baixíssimo. Correntinha, baixíssimo. Dou uma alongadinha, 2 correntinhas, equivale meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto. Essa carreira eu vou fazer exatamente igual a nona carreira, com bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Mas, se for o caso de vocês querer uma peça maior, tá? Eu vou estar falando ali, quando eu finalizar a 10ª carreira, vou estar explicando para vocês como fazer maior, que é continuar, né? De vez de fazer bloquinhos de finalizar ali, pode continuar a fazer o bloquinho de 3 carreiras com 3 pontos altos e fazer o leque novamente, mas vou estar dando essa dica aí no final. Mas o meu eu executei somente com 10 carreiras, tá bom? Vamos fazer aqui uma correntinha, laço meu fio, próximo espaço, 2 pontos altos, uma correntinha, próximo espaço, 2 pontos altos. Então, será essa mesma sequência, igual a nona carreira. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 48 bloquinhos novamente. Vamos lá, finalizar a 10ª carreira. Então, vamos lá, encerrar a nossa 10ª carreira. Olha que linda está ficando a nossa peça. Bem certinha, ó. Não tá emborcada, não tá embabadando. Super linda, linda, linda. Se vocês executar bem corretamente, conforme as minhas dicas, os de vocês também vão ficar assim, tá? Executem com bastante paciência, sem pressa, tá? Que no final vai dar tudo certo. Como se diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. E no crochê nós temos que ser perfeccionistas para ter, né, um resultado aí de peças lindas. Ainda mais quem tá querendo aprender para poder estar pegando encomendas, tá? Finalizando com baixíssimo, tá? A nossa 10ª carreira. Então, meninas, eu vou parar por aqui, tá? Agora, eu já vou começar a executar o bico de acabamento. Peguei até minha fitinha aqui para mostrar para vocês. Ó, meu suplá tá com 27 centímetros de circunferência, quase 28. Então, para mim, é um tamanho excelente, tá? Não vai ficar nem muito pequeno e nem muito grande. Se caso a minha cliente tiver uma mesa ali de 6 lugares, né? Vai ficar um tamanho excelente para ela montar a mesa posta,
né, para 6 pessoas, né? Às vezes a pessoa encomenda ali, na casa só é 2, 3 pessoas, mas vai que em algum dia ela recebe uma visita e quer, né, colocar a mesa posta. Então, se ficar muito grande, vai estar ocupando muito espaço, então não vai ficar legal, tá? Então, aqui, já vou começar a fazer as alcinhas para o acabamento. A maneira é igual, vou caminhar com um ponto baixíssimo até a primeira correntinha de espaço, tá? Aqui, meninas, eu dei a minha alongadinha, vou voltar no mesmo espaço, pegar a linha e fazer um ponto baixo, tá? No mesmo espacinho. Para minha tensão de pontos, as minhas alcinhas vão ser com 3 correntinhas, tá? Se você tiver um ponto bem mais folgado do que o meu, vai observando aí. Começou a embabadar, diminui, faz com 2 correntinhas. E se o caso, o seu ponto for mais tensionado, mais apertadinho que o meu, começou a emborcar, faz com 4 correntinhas, tá, meninas? Então, aqui vocês prestem bastante atenção, porque é o acabamento do bico final, então tem que ficar bem bonito. Então, né, vamos fazer as alcinhas, 3 correntinhas, um ponto baixo no espacinho. Ponto baixo, 3 correntinhas no espacinho, ponto baixo. 3 correntinhas no espacinho, ponto baixo. E assim vai ser a execução desta volta número 11, tá? Que já é as alcinhas do nosso bico final. Então, ó, no meu ponto tá ficando excelente, não está repuxando e nem ficando embabadado. Vou fazer por toda a minha volta e venho finalizar com vocês. Então, meninas, aqui estou fazendo minhas alcinhas, 3 correntinhas e um ponto alto. Meninas, essas alcinhas, elas são muito importantes para o bico de acabamento, tá? Como nós tinha 48 espacinhos, então tem que ter 48 alcinhas. Tem que bater tudo certinho para dar certo o nosso bico de acabamento. Que o bico de acabamento, ele precisa de alcinhas números pares para fechar tudo certinho. Então, é aquele caso que eu falei para vocês. Às vezes vocês vão pesquisar esse modelo, vocês que são iniciantes, e pensar assim, ah, vou fazer esse porque é fácil, tá? Ele é super fácil mesmo de executar, é uma peça linda, tá? Mas requer atenção, né, na execução, que tem que ser corretamente, né? Se pulou um espacinho aqui e pensou assim, não, vou continuar assim, não vou desmanchar, tá? Vai dar errado no final, tá? Então, se faltou uma alcinha, vocês veem aonde que vocês erraram, voltem e faça tudo de novo, porque tem que bater certinho as 48 alcinhas, tá? Tava aqui puxando o fio do meu novelo e vou finalizar a carreira aqui com vocês. A finalização aqui vai ser um pouco diferente, tá? Fiz 47 alcinhas, vou fazer uma correntinha, vou laçar meu fio, vim aqui no pezinho do ponto baixo, vou introduzir minha agulha naquelas 2 alcinhas e puxar meu fio e fazer um ponto alto deitado, que vai finalizar assim, parecendo como se tá no meio da alcinha, mas tem que ficar assim, que na hora que a gente finalizar aqui, vai bater
bem certinho aqui a finalização, tá? Fechei a minha 11ª carreira das alcinhas, vou laçar, vou vir na alcinha de 3 correntinhas e aqui vou fazer 7 pontos altos. 3, 4, 5. Meninas, e façam uns pontos altos bem bonito, não faz folgado, nenhum apertado, faça que eles fiquem assim, bem assimétricos, tá? Bem bonitinho, que é o acabamento, é o tchan da nossa peça, tá? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou na próxima alcinha ao lado, ponto baixo. Sem correntinha de espaço, sem nada. Terminei o 7º ponto alto na alcinha do lado, ponto baixo. Sem correntinha de espaço, laço novamente o fio, vou na próxima alcinha e vou fazer novamente 7 pontos altos. Meninas, aqui também tá o X da questão, que foi o meu caso, que eu tive o problema da execução, né, do meu primeiro soplá tradicional. A pessoa falou para colocar 10 pontos altos, eu coloquei, só que no final ficou tudo embabadado. Mas aí vem a questão da tensão de pontos. O meu ponto, como eu falei, a tensão dele é média, então ficou excelente 7 pontos altos. Para quem tem o ponto mais folgado que o meu, tem que ver certinho, que às vezes vai precisar fazer menos pontos altos, tá? De vez de fazer 7, faz 6 e vai olhando. Quem tem o ponto mais apertadinho, pode ser que precise colocar mais pontos altos, tá? Vai adicionando aí, quem fez 7, coloca 8, né? Faz 2 motivos, vê se vai ficar bom e vai vendo certinho aí sobre a tensão do ponto, para não chegar lá no final e ver, né, que não deu certo, ou ficou emborcado, ou ficou embabadando. Que esse foi o problema, né, que eu tive no outro suplá. Então, por isso que eu resolvi fazer esse modelo aqui modificado para poder resolver essa questão. Então, vou continuar aqui 7 pontos altos na alcinha, ponto baixo. Agorinha venho finalizar aqui com vocês. Pronto, meninas, finalizei aqui o meu bico de acabamento, 7 pontos altos na argolinha e 1 ponto baixo na próxima argolinha, sem corrente de separação. Ó, ficou perfeito, não ficou nem emborcando, nem embabadado, ficou certinho a minha peça. Vou finalizar aqui com vocês. Aqui eu já cortei o meu fio, tá? Já cortei, fiz o último ponto alto e vou mostrar aqui para vocês fazer uma finalização bonita, perfeita, que fica certinho, tá? Vou usar a minha agulha de tapeceiro, a língua deu embolada, tá? Vou pegar, aqui foi aquele ponto alto que a gente fez para fechar a carreira. Então, eu vou no meu primeiro ponto alto do motivo, tá? Vou introduzir a agulha aqui, ó, tá? Vou passar bem aqui no ponto alto, nas 2 alcinhas. Passei a agulha, vou voltar aqui, ó, nessa correntinha do último ponto alto que eu fiz. Vou introduzir a agulha pegando essas 2 voltinhas, tá? E vou introduzir naquele ponto alto que a gente pulou, tá? Aqui faz como cria uma correntinha, uma finalização falsa, ó.
E aí, fica perfeito. Não dá pra ver aonde finalizou e onde iniciou as carreiras. Esse fio, eu pego aqui, passo aqui por trás, por mais alguns pontos. Só cuidado para não sair com a agulha lá na frente, né? Para aparecer o fio. Não repuxe muito, né? Depois de passar, dá uma puxadinha para que fique tudo igualzinho. A finalização, eu passo mais algumas vezes, pego a linha, né, divido ao meio, 3 perninhas para cada lado e faço os nozinhos. Meninas, caprichem na finalização, nos acabamentos, né, que também é uma parte, assim, principal, né? Quanto mais discreto o nosso acabamento ficar, mais nossas peças são valorizadas. Eu valorizo muito, assim, a minha parte de acabamento. Não só o acabamento, que não adianta você executar uma peça linda, impecável, e o acabamento não ficar bonito, tá? Então, assim, eu capricho muito. Da mesma maneira que eu capricho nas minhas peças, eu capricho no acabamento. Tá bom, meninas? Aqui eu vou finalizar o vídeo, tá? Os meus americanos, eles são sem acabamento com fio dourado, mas se alguém tem uma encomenda ou quer fazer com acabamento, comenta aí no vídeo que eu vou estar gravando aí como fazer o acabamento com fio dourado, tá bom? Meninas, lembrando que eu não sou profissional, tá? Sou amadora aqui em gravação de vídeos, mas não sou amadora no crochê. E pretendo tá aí passando para vocês um pouco do meu conhecimento, tá? Agradeço todas vocês. Assim, aproveitem para curtir, deixar seu like, tá? Me seguir aí no meu canal, o meu Instagram é Gi Artes em Crochê. Me segue lá no Instagram também, tá? Ali eu tô postando, tenho peças que eu já fiz. Se vocês tiverem interesse em alguma que tá lá no meu perfil, quem sabe eu posso estar gravando passo a passo para vocês, tá? Então, compartilhem esse passo a passo, curtam, deixa aí a ajudinha de vocês. Quem sabe eu posso estar aí gravando outro passo a passo novamente, tá? Que Deus abençoe a vida de todas vocês. Passou uma moto barulhenta. As iniciantes não desistam, tá? Mas todas as peças executam com muito amor, com muito carinho, com as dicas que eu deixei para vocês, mesmo de maneira amadora, mas são dicas valiosas, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.